A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus hoje traz para nós as bem-aventuranças no contexto do Evangelho de Lucas. Geralmente a gente guarda as bem-aventuranças que estão no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículo de 1 a 12. Importante ter presente que as bem-aventuranças aqui elas não se dão na montanha, como no Evangelho de Mateus, mas na planície. Porque o Evangelho de Mateus é um evangelho mais na linha judaica e vai colocar Jesus como aquele que realiza aquilo que Moisés realizou no Antigo Testamento. Claro que num sentido mais de plenitude. Lucas, um evangelho mais próximo do mundo helenístico, que tem diálogo com outras culturas, não tem muito esta preocupação. E coloca que Jesus está na planície, ergue os olhos para os discípulos e vai proclamar não 8 bem-aventuranças, mas 4 bem-aventuranças, carregadas também de algumas advertências. E nessas bem-aventuranças, Lucas vai acentuar bem como que o ser humano deve estabelecer a sua vida e orientar a sua fé, ou orientar sua vida à luz da fé. Gente, não vamos nos iludir. Não tem céu, não tem salvação sem a gente colocar o outro, o próximo, no coração. Não tem como eu pedir de Deus um céu para quem não partilhou, para quem excluiu, para quem colocou o outro numa situação de discriminação, de preconceito, para quem prejudica o próximo. Isso não é um julgamento, mas é tudo que a palavra de Deus nos ajuda a entender. Por isso, às vezes, há pessoas que eu acredito que dá vontade de arrancar páginas da Bíblia porque não quer viver segundo o que esta palavra propõe. Então, veja, a primeira bem-aventurança é igual a que está em Mateus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres de ontem, os pobres de hoje, como sofrem, como sofrem. Como para algumas pessoas, para uma pequena maioria, principalmente os 5% que vivem
às custas da vida dos pobres, como eles não gostam dos pobres. E, por incrível que pareça, você vê tantos pobres cuja pobreza de consciência, de conhecimento é tão grande que eles defendem o projeto dos ricos como se fosse o seu projeto. Claro que Deus não gostaria que houvesse essa classificação de pobres e ricos, porque todos nós somos filhos de Deus. Mas é verdade que nós precisamos trabalhar, estabelecer um mundo em que nós todos tenhamos espaço para viver e viver com dignidade. É verdade que alguns talvez até tiveram menos possibilidade de ter o que outros têm. E não devem ser condenados, julgados por isso. Assim também como não devem ser condenados e julgados aqueles que têm mais. Depende da forma que eu adquiri e depende como eu uso aquilo que Deus me deu a oportunidade de ter. O Evangelho é bem claro isso, que nós tenhamos um coração sensível à necessidade do outro. E não é porque eu sou pobre que eu tenho o céu garantido, mas eu sou o sujeito teológico que Deus coloca no centro. Significa que eu devo trabalhar para que todos tenham acesso às riquezas que Deus colocou para a nossa dignidade, para a nossa sobrevivência. E muitas vezes vai precisar que quem tem um pouco mais ou muito mais possa também não só pensar em acumular, mas distribuir ou trabalhar uma forma que também o outro tenha acesso. Por isso, toda concentração ela é perigosa, e quanto que toda partilha é bênção de Deus. Que a gente, olhando o Evangelho de Lucas, quem quiser ler e rezar um pouco mais hoje, leia novamente. Evangelho de Lucas, o capítulo 6, versículos de 20 a 26. E deixemos esta mensagem continuar inquietando, revolucionando a nossa mente e o nosso coração, para que a gente possa ter atitudes novas, pensamentos novos, e sempre no sentido de edificar e transformar o coração humano. Afinal, todos nós aqui somos peregrinos, vamos passar só um dia aqui na Terra. Então, aquilo que eu tenho, a forma que eu vivo, ela me garante a vida eterna, que é a vida para sempre. O que eu me assegurando aqui vai me garantir esta vida eterna? Que a gente possa meditar, refletir e assim fazer discernimento por aquilo que nos dá vida nova, que nos garante a salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é